Fala devs, reflexivo, tudo beleza com vocês? Nesse vídeo nós vamos ver sobre o Open Closed Principle, o OCP, que em português seria o princípio aberto fechado, que corresponde lá à segunda letrinha do termo Solid. Então nós estamos continuando aí os vídeos sobre Solid. Para quem ainda não viu, eu vou deixar todos os links dessa série aqui na descrição do vídeo, combinado? Então bora lá pro vídeo. Então, o que diz o princípio aberto-fechado, o Open Closed Principle? Ele diz que um artefato deve estar fechado para modificação, mas deve estar aberto para extensão. A gente pode entender o artefato de software aqui como um módulo ou um conjunto de módulos aqui que pode ser representado, por exemplo, por classes ou funções relacionadas a determinada funcionalidade. Em outras palavras, e até tentando deixar um pouco mais prático, a gente poderia entender que essa funcionalidade ela deveria ter uma parte ali que é mais protegida em relação às alterações ali do cotidiano, quando os requisitos mudam ou quando a gente vai incluir uma nova feature, por exemplo. De início, principalmente para quem não tinha visto nada sobre esse conceito ainda, pode até parecer um pouco contraintuitivo, né? De um lado você tem uma parte ali que vai ficar mais restrita para alteração, de outro lado tem que continuar recebendo funcionalidade. Então pode parecer um pouco contraintuitivo no começo mesmo, mas é exatamente essa a essência do OCP, que é a gente conseguir desenvolver esse olhar, né, mais analítico, talvez até mais crítico, de dentro de uma funcionalidade a gente conseguir identificar o que vai sofrer mais alterações, o que pode sofrer mais alterações, daquela parte que é mais fundamental ali, que não vai ter alteração ou que vai ter poucas alterações, que é uma parte mais core. Um exemplo que eu particularmente gosto muito para entender esse tipo de conceito são os aplicativos que utilizam algum tipo de extensão, algum tipo de plugin. Por exemplo, a gente tem o Chrome, o Google Chrome, que tem as extensões lá do navegador, tem o Firefox, que também tem as suas extensões. Para quem é um pouquinho mais antigo aí, vai lembrar também que existiam até uns players de música que utilizavam muito esse conceito, essa abordagem, né? Eu estou me lembrando aqui agora, por exemplo, do Winamp. Mais recentemente agora a gente tem a OpenAI, né, com o ChatGPT, que você consegue colocar plugins ali também para utilizar junto com a plataforma e vários outros aí, o próprio Office também você consegue colocar lá os suplementos, extensões. Então existem vários casos que utilizam esses conceitos, essa abordagem. Bom, mas ainda assim você pode estar se perguntando, né, como que eu aplico o OCP, como que eu aplico essa abordagem no meu código, na minha estruturação de classes, no meu design de classes. É por isso que eu preparei aqui dois exemplos que eu vou mostrar aqui a seguir. Bom, então vamos ver aqui um exemplo prático do OCP, do Open Closed Principle, ou princípio aberto fechado. Aqui eu estou usando o Visual Studio, usando a linguagem C#. Criei um exemplo relativamente simples, até um exemplo bem genérico aqui, bem comum no dia a dia também, para ficar mais fácil aqui o entendimento. Coloquei também as classes e os métodos, acho que a maioria eu coloquei aqui em português mesmo, mas basicamente qual que é a finalidade dessa classe que eu criei. A ideia aqui dessa classe é que ela vai simplesmente receber os dados aqui. Esses dados poderiam ser qualquer DTO, qualquer ViewModel, qualquer objeto que você queira fazer uma conversão. Aqui você está especificando, né, o formato que você quer, né, você está recebendo isso aqui de algum lugar, o formato de arquivo que você quer que seja feita a conversão. Inclusive eu criei um menu aqui. Por enquanto a gente tem essas três opções, que é o TXT, o HTML e o PDF. Voltando aqui para a classe de conversor de arquivo, basicamente a gente vai receber os dados, vai ter o formato, e aqui eu simplesmente estou fazendo um switch, ele está simplesmente verificando qual que é o caso, né, qual que é a solicitação que veio aqui, e conforme o formato que foi especificado aqui, ele vai fazer essa verificação e vai fazer a implementação correspondente. Então qual que é a ideia, qual que é a reflexão aqui? Quando a gente vai resolver um caso desse tipo, é bastante comum e até natural que a gente saia resolvendo dessa forma, né? A gente cria uma classe, cria um método, aqui nesse caso a gente passou um formato de arquivo e tá tudo certo aqui, a gente fez aqui, né, seguindo a lógica básica, a gente simplesmente tomou a decisão aqui de qual formato que ele ia utilizar aqui, né, conforme o formato que foi especificado, a gente vai fazer a conversão e a implementação estaria ok. Mas, segundo as boas práticas, aí, segundo o princípio do OCP, qual que é o problema aqui? A ideia é que o módulo ele não pode ser aberto, ele não deveria ser aberto para modificação, ele deveria ser aberto apenas para extensão. Dessa forma aqui, a gente está deixando ele aberto, porque a gente está concentrando tudo em um único arquivo, esse trecho, essa base de código aqui, para fazer a conversão. Inclusive tem mais de um tipo de conversão aqui que é possível. Então, quais outros problemas aqui que a gente poderia gerar, né? Além dessa centralização de código, a gente estaria comprometendo aqui todo o funcionamento deste método. Qualquer problema que der, independente do formato aqui, poderia comprometer o funcionamento deste método. Isso já seria um primeiro problema. Um segundo problema é que também ficaria mais desorganizado, né? Imagina que esse código aqui ele pode crescer bastante aqui, ó. Você teria uma lógica que
para fazer a conversão para o TXT. Você teria uma outra lógica que também pode crescer muito aqui para fazer a conversão para o formato HTML e a mesma coisa para o PDF. Aí muitas pessoas poderiam falar, mas é só criar um método aqui nesse if, e com certeza, né, se a gente fosse resolver tudo em um arquivo só, o melhor caminho aqui seria a gente criar um método para fazer uma conversão para cada caso. Seria algo do tipo assim, a gente faz uma conversão aqui para HTML, por exemplo. A gente teria que criar um método aqui embaixo e fazer essa conversão, né? Alguma coisa do tipo, fazer um return aqui e aí passaria os dados, uma coisa desse tipo, né? O formato não precisa, seria algo desse tipo, se a gente fosse criar um método, por exemplo. Aqui a gente teria um converter txt e, de certa forma, resolveríamos em partes já esse problema do código ser grande, tá? Mas o problema não é só esse. O problema é que a gente está deixando essa classe totalmente vulnerável para qualquer pessoa, qualquer time vir aqui e fazer uma alteração, e nem sempre a gente quer isso, né? Então é claro que vai depender de casos, né? Vai depender de casos, de repente pode ser interessante ficar aberto mesmo, mas tem casos que não é recomendado, né? Como diz o OCP aí, a maioria dos casos a gente deveria pensar nesse conceito de extensão. Então a gente tratar o nosso design de classe, aí, nosso design de código, para deixar fechado alguns códigos e simplesmente permitir que ele possa ser extensível de outra forma, e não que a gente tenha que entrar aqui e fazer uma alteração no mesmo trecho de código. Só para dar mais uma dimensão aqui, imagina que depois de um tempo que esse código está todo implementado, está cheio de código aqui, ou mesmo com as funções como eu mostrei, imagina que depois de um tempo você vai ter que acrescentar um novo formato de arquivo. Eu não mostrei aqui, ó, mas eu tinha criado um menu aqui, por enquanto a gente está só com esses três formatos. Imagina que daqui a um tempo você vai ter que colocar aqui, sei lá, vamos colocar aqui um CSV para poder fazer a implementação. Então o que teria que ser feito? A pessoa que for fazer a alteração, ela teria que abrir esse arquivo, ela teria que ter acesso a esse arquivo aqui, essa classe, a esse método, ia ter que saber aqui o trecho de código. Aqui está um código relativamente simples, né? Mas imagina que poderia ser um código bem complexo, poderia ter implementação antes, aqui, depois, tudo mais. Mas beleza, até olhando aqui seria ainda relativamente simples. Mas a pessoa teria que ter acesso a esse trecho de código e ela teria que vir aqui e acrescentar uma nova implementação. Olha só, então a gente está concentrando mais código aqui. Imagina que isso daqui pode crescer infinitamente, né? Imagina que você vai colocar aqui vários formatos. Então isso poderia se tornar um problema aí de manutenção de código, tá? Então esse é um problema clássico de manter uma estrutura desse tipo. Aqui a gente está usando case, né? Poderia ser um problema com ifs, tá? A mesma coisa. Então a ideia é que esses desvios aqui, concentrado no mesmo lugar, pode não ser uma boa solução aí, tá? Principalmente olhando com essa perspectiva aqui do OCP. Então, nesse caso, a gente estaria violando o princípio do OCP. Um outro problema muito comum que vai acontecer também nesse tipo de abordagem aqui, né, nesse tipo de violação, é quando você for escrever os testes dessa classe. Imagina que você vai fazer um teste aqui para fazer essa conversão e você quer fazer uma verificação. O seu teste ficaria muito mais complexo, né? Você teria que olhar para todos esses desvios aqui. Seria muito mais interessante você colocar em testes pequenos, né? Isso daqui em classes pequenas, né? Bom, como então a gente poderia melhorar esse código? De que forma a gente poderia melhorar utilizando aí a adequação com o OCP? Para exemplificar aqui uma possível solução, eu criei um outro conjunto de classes aqui, um outro conjunto de arquivos, que eu até vou começar mostrando pelo diagrama aqui, que vai ficar mais fácil. Então, como a gente já viu, a primeira versão da classe conversor arquivo estava totalmente aberta para alteração. Se quisesse fazer qualquer tipo de alteração, a gente tinha que ir lá acrescentar um if, lá, um case, para poder fazer novas implementações. Então, estava totalmente aberto para alteração e praticamente não existia aí o conceito de extensão, que prega aqui o OCP. Basicamente, estava ocorrendo aquela violação. Como que a gente pode resolver aqui então? Então, qual que é a proposta aqui para a gente fazer essa melhoria? Esse arquivo agora, o conversor arquivo, ele não tem mais aqueles ifs, né, aqueles cases. A gente agora tem a seguinte estrutura. A gente tem uma classe nova, né? Eu coloquei com o mesmo nome, tá? Mas já é uma outra versão aqui. O método continua a converter. A gente continua passando os dados que a gente quer converter, obviamente. A diferença é que agora, em vez dele passar aquela numeração para a gente fazer os ifs, a gente simplesmente vai passar o plugin que a gente quer utilizar, né? Na verdade, a interface do plugin que a gente vai usar para fazer a conversão. E simplesmente o que ele vai fazer é pegar esse plugin e aplicar o método converter. Se a gente olhar o conteúdo desse plugin aqui, ó, até vou colocar ele aqui em destaque. Se a gente olhar a estrutura dessa interface, basicamente é um contrato que fala que
ele exige, né, que a classe que for implementar ele vai ter um método converter que vai simplesmente receber aqui um objeto dados, né, do tipo object, né, lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Então esses formatos aqui podemos desconsiderar aqui para esse exemplo, poderia ser qualquer formato aqui. Então basicamente essa interface é bem simples, seria para converter. E quem vai ficar responsável por fazer a conversão de fato são os plugins que a gente vai informar aqui, que a gente vai passar como parâmetro. Mas aí você pode estar se perguntando, né? Quem vai fazer essa conversão de fato aqui, sendo que eu estou passando só uma interface, né? Nesse caso vão ser as classes concretas, né? Que eu coloquei aqui um exemplo, eu criei aqui uma classe do tipo convertPDF, plugin convertPDF, que vai seguir essa interface e simplesmente ela tem o objetivo de implementar essa interface que a gente especificou, que a gente definiu. Então basicamente ela vai ter aqui a implementação dela, que nesse caso aqui vai ser uma conversão para PDF. Então a própria classe já vai ser especializada na conversão de PDF e a gente vai ter uma outra que segue o mesmo racional aqui, só que para HTML. Eu não criei aqui a classe de CSV, mas seria a mesma coisa, tá? Então voltando aqui no desenho, olha só, foram criadas duas classes, uma para convert HTML, outra para convert PDF. Cada uma vai ficar responsável pelo tipo de conversão, né? Porque a de PDF ela pode ter regras específicas ali, pode chamar um serviço externo específico. A implementação da conversão de PDF vai ficar apenas nessa classe. Com isso a gente já pode observar que a gente já melhorou a extensibilidade do nosso código, né? Agora a gente consegue, através dessas extensões, né, desses plugins, melhorar aqui, estender a funcionalidade da conversão de arquivo. Então, se eu quisesse, por exemplo, criar um outro plugin para fazer outro tipo de conversão, seria simplesmente criar outra estrutura dessa, sem precisar mexer no código aqui, no código base, tá? Então, com isso, esse código aqui ficou fechado para modificação, mas ficou aberto para extensão. A gente consegue, através dos plugins, garantir isso. Só para exemplificar aqui como seria a chamada desses métodos, eu tinha mostrado brevemente aqui naquele primeiro caso sem OCP, eu vou mostrar agora como seria, né, chamando essas classes novas. Eu simplesmente acrescentei aqui um namespace, um comecinho aqui, só para separar o que é violação do que é adequação. Então aqui, reforçando, né, os dados, eu simplesmente passei uma string, né, mas poderia ser qualquer DTO, qualquer view model que você quisesse passar para a conversão, tá? Então aqui eu coloquei no formato mais simples e basicamente o que a gente tem aqui? Qual que é a diferença, né, da chamada? No primeiro caso, olha só, a gente está passando aqui para a gente especificar o formato. Se eu fosse passar aqui um segundo caso, eu iria simplesmente trocar para o formato que eu queira converter, tá? Então aqui eu estaria usando uma enumeração e aqui ele ia fazer aquele if lá que a gente viu, né? If não, na verdade ele ia fazer aquele case, né? E dependendo da extensão aqui, se eu colocasse, por exemplo, txt, ele ia cair naquele case para fazer a conversão para txt. Então aqui seria o primeiro caso de violação. E para esse segundo caso, eu não tenho mais que usar essa enumeração. Na verdade, o que eu vou ter vai ser um arquivo que vai ser o conversor. Eu estou simplesmente criando uma instância aqui do tipo HTML, eu criei aqui uma variável, né, um objeto aqui do tipo plugin HTML, e eu vou informar para o meu método conversor que eu vou utilizar o plugin HTML. Vamos imaginar que eu fosse fazer uma segunda conversão aqui, ó. Então vamos pegar aqui que eu vou fazer uma conversão, vou colocar aqui, ó, conversão 2, e vamos colocar que essa daqui foi a primeira conversão, conversão 1, tá? Isso aqui tudo já aplicando esse caso do OCP. Eu simplesmente vou colocar tudo junto aqui. Eu vou remover só esse último aqui que eu vou chamar de resultado 2, até para a gente conseguir comparar. Se eu fosse fazer uma conversão agora para PDF, por exemplo, simplesmente ia instanciar o PDF aqui. Vou mudar também o nome dessa variável. E eu ia passar essa instância aqui, que eu tenho que dar um var, e simplesmente ele vai chamar esse método, que é um método que a gente já tinha visto aquela hora, que vai receber uma interface. Pelo fato de ele estar passando uma interface aqui, ele vai, qualquer classe, né, qualquer plugin que implemente essa interface aqui, já vai ser aceito aqui na hora da gente chamar o método. Então, ele já ficou totalmente extensível. Então, se a gente for analisar aqui, o que está acontecendo, né? Para fazer a conversão antes, eu colocava um tipo e ele tinha toda a responsabilidade de fazer internamente. Aqui eu estou falando para ele, ó, você vai utilizar esse plugin aqui que está implementado com a característica específica e você vai utilizar ele para fazer essa conversão. Então é como se você estivesse montando duas peças aqui e esse plugin ficou totalmente independente. Poderia ser inclusive uma outra equipe que está desenvolvendo, por exemplo. Poderia ser um outro desenvolvedor, uma outra equipe que está fazendo aqui um código que está desenvolvendo esse plugin, né, essa extensão, para poder conectar aqui no seu código, né, para poder, nesse caso aqui, fazer essa conversão
especializada. Vou fechar aqui então agora essas classes. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo de violação do OCP, tá? Eu vou colocar aqui. Neste outro caso aqui, a gente pode ver, né, pode até reforçar que vai seguir uma lógica parecida. Aqui a gente tem uma violação do OCP, que a gente tem aqui uma classe de pagamento, né, que é responsável por fazer a gestão dos pagamentos, né, e fazer também o processamento aqui desse pagamento. Ele chega aqui com o valor do pedido e chega com uma forma de pagamento que também está com uma numeração. A gente vai fazer um if aqui, de acordo com o tipo aqui, com a forma de pagamento, ele entra em uma lógica específica, né. Eu até coloquei aqui, lembrando que também poderia ser um switch case. Então, vai cair no mesmo problema que a gente viu lá do conversor. Então aqui a gente tem os desvios e como a gente poderia resolver isso. Da mesma forma que a gente resolveu o outro caso. A gente vai só adaptar as estruturas aqui, mas olha só, eu tenho aqui um exemplo de como que poderia resolver esse caso. A gente teria uma classe gerenciador de pagamento, que não seria a mesma classe, tá? Não seria essa versão aqui. Deixa eu abrir a versão mais nova dela. Olha só, ela também seria a versão mais simples e ela também passaria uma interface do tipo aqui eu chamei de e-pagamento, tá? Vamos dar uma olhada nessa interface. Olha só, ela está bem simples, ela tem aqui basicamente um contrato que fala que qualquer classe que for implementar essa interface definida vai ter que implementar um método processar. Ele não vai retornar nada, mas ele vai receber aqui um valor decimal, tá? Então, basicamente, esse contrato que a classe vai ter que implementar. Eu vou chamar aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada no diagrama. A gente vai ter aqui as classes. Eu tenho aqui, então, uma interface de pagamento e a gente tem as classes de pagamento por boleto, que pode ser por cartão de crédito ou pode ser por Pix. Então, a gente, por exemplo, poderia entrar aqui no pagamento por boleto para ver como que ele está sendo implementado. Olha só, ele está implementando a interface de pagamento e vai ter aqui a implementação do processar. Se a gente olhar também as outras classes, vou abrir aqui o cartão de crédito. Olha só, mesma coisa, implementa o pagamento e vai ter a implementação específica para cartão de crédito. E faltou aqui do Pix, que também é a mesma coisa. Ele também vai implementar, né, vai ter implementação específica para o Pix. Se a gente acrescentar aqui, por exemplo, tá aqui, ó, voltando aqui para aquele diagrama. Se a gente fosse acrescentar aqui, deixa eu ver se eu consigo colar aqui uma outra classe. Se eu fosse criar aqui uma outra classe aqui, ele colocou embaixo aqui, mas se eu fosse criar uma classe aqui, por exemplo, pagamento do tipo, sei lá, vamos colocar aqui criptomoeda. Eu simplesmente iria estender da classe pagamento e aqui eu estou colocando aqui só uma descrição, só simulando como se fosse uma implementação. Seguiria a mesma interface, né? Claro que você teria que fazer a implementação aqui, mas o design aqui já estaria bem definido. Olha só, eu acho que ele não apareceu aqui, deixa eu só colocar ele no lugar certo aqui. Ele ficou no mesmo arquivo do Pix, tá? Deixa eu só colocar ele num arquivo separado aqui. Vou criar um arquivo novo aqui, vou chamar ele de pagamento criptomoeda. Simplesmente eu vou criar esse arquivo, só que ao invés de eu colocar esse conteúdo, eu vou simplesmente copiar que ele gerou aqui embaixo, que eu gerei pelo diagrama, mas tá tranquilo, é só fazer isso daqui, ó. E a gente tem aqui agora o pagamento criptomoeda. Se a gente voltar aqui, ele não pegou aqui ainda, mas se eu arrastar ele para cá, ele vai colocar o de criptomoeda. Deixa eu ver por que ele sumiu com o do Pix. Tá aqui agora. Na verdade, ele colocou um e sumiu com o outro, mas agora estão todos aqui, ó. Eu acabei de criar aqui uma extensão do método de pagamento. Então, olha só, o método gerenciador de pagamento ele está fechado aqui para alterações nele e ficou aberto aqui para extensões. Então, só para a gente dar uma olhada aqui na chamada dos métodos, nesse caso do pagamento, eu vou vir aqui no método main. Sem o OCP, ele fica da seguinte forma, a gente passa aqui um valor do pedido, né? Eu coloquei aqui 120, poderia ser 120 reais, por exemplo. A forma de pagamento aqui, ó, lembrando que isso aqui é um método com a violação, sem o OCP, tá? Então aqui a gente vai passar uma enumeração, ele vai chamar esse método aqui, processar pagamento, ele vai cair naqueles ifs e vai ter aquele problema que a gente mencionou. A gente voltar aqui para olhar com o OCP, ao invés dele, eu vou até deixar aberto aqui para a gente comparar, vou colocar mais perto aqui. Comparando rapidamente aqui, no primeiro caso a gente passou então a enumeração, ele fez aquele if. No segundo caso aqui com o OCP, ele está passando a instância, tá? Então aqui são dois casos. O primeiro pedido aqui, ele está passando com boleto, né? Ele passa um valor de 150, gera uma instância aqui de boleto e passa aqui como se fosse o plugin, né? Do outro caso que a gente viu lá, o plugin que é um processador de boleto. E aqui a outra extensão que a gente está criando aqui é um método específico aqui especializado em pagamento de cartão de crédito. Se eu fosse colocar aqui, por exemplo, de Pix, poderia até criar um terceiro pedido aqui, ó, para Pix.
e aqui a gente colocaria uma instância, ele vai chamar um outro processador, que é o processador de Pix. E aqui é só ter que mudar o nome dele, vou mudar aqui, vou colocar um pedido 3, vou colocar aqui 431. E aqui eu vou criar outro objeto aqui que vai ser pagamento Pix, que eu vou colocar pedido 3, que eu acabei de criar. E se eu fosse simular o de criptomoeda, eu vou colocar aqui 143, vou chamar aqui a classe que eu acabei de criar. Vou passar aqui, também vou gerar um pedido novo aqui para poder utilizar aqui e tá resolvido. A gente conseguiria usar todos os pedidos aqui, né? Todas as classes. Lembrando que aqui a gente está simulando um client, né? Aqui na classe de main. Então aqui a gente teria essa opção de escolher qual extensão que a gente vai utilizar, tá? Aí eu vou fechar então todas essas classes e vou voltar para a nossa estrutura. Olhando aqui para a nossa estrutura, alguns poderiam estar se perguntando, a gente colocou aqui, né, a estrutura com a interface, a gente tem todas as extensões preparadas, mas não teria uma forma da gente conseguir reutilizar algo aqui que fosse comum a todos os pagamentos? E a resposta é sim, a gente aqui optou por usar a interface simplesmente porque a gente só precisava declarar aqui a assinatura, né, a especificação aqui do método processar, mas cada extensão aqui, né, cada tipo de pagamento tem sua implementação específica, mas vamos imaginar que tem alguma coisa que fosse compartilhada entre todos os tipos de pagamento. Eu até vou aproveitar esse arquivo aqui, tá? Só para a gente ganhar um tempinho. Uma outra opção que a gente poderia ter, para esse caso que a gente implementou então, né, reforçando, a interface seria o melhor caminho, tá? Mas supostamente aí, se a gente tivesse um caso que a gente fosse colocar algo para ser reutilizado, a gente poderia criar uma classe abstrata, vamos chamar ela de pagamento, e aqui a gente teria uma estrutura parecida. Eu preciso manter a estrutura que ele vai precisar. Vou chamar aqui decimal, vou chamar de valor. Faltou o void aqui, né? Do jeito que está aqui, tendo o mesmo funcionamento. Eu simplesmente vou ter uma classe abstrata. Se eu passar a utilizar essa classe abstrata, não vai ter diferença nenhuma aqui com a interface, porque ela não está fazendo nada. Quando eu marco aqui como abstrato, eu estou dizendo que os métodos que for implementar essa classe abstrata vão ter que implementar de qualquer forma. Quer ver? Vamos fazer um exemplo melhor. Eu vou voltar aqui e vamos colocar que eu vou implementar essa classe aqui de processamento. E vamos imaginar aqui que eu vou colocar um log aqui. Eu vou colocar um log, então aqui eu estou simulando um log, só para facilitar. Aqui eu estou colocando um exemplo de log, mas poderia ser, de repente, dependendo da sua implementação, poderia ser uma base de cálculo, poderia ser uma implementação disponível aí para todos os casos. Tá? Aqui é exemplo de log usado para todos os pagamentos. Tá? Simplesmente para ele falar que ele passou aqui e fez alguma coisa. É uma implementação comum. Então aqui eu não posso marcar ele mais como abstract, eu tenho que, na verdade, marcar como virtual, porque aqui eu vou permitir então que esse método seja extensível, né? Então aqui eu estou fazendo a base dele, então ele vai ter uma primeira implementação, eu poderia ter outras implementações aqui. Isso aqui eu estou escrevendo só para ficar mais claro, mas naturalmente se a gente fosse fazer a implementação de fato, a gente não colocaria esse tipo de comentário. Então aqui, olha só, voltando para o desenho, eu fiz a implementação da classe, eu até vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa classe em um outro arquivo, para poder ficar mais fácil. Utilizei o assistente dele aqui, a nossa interface está limpa novamente. Deixa eu só arrastar aqui minha classe abstrata, ela ficou dessa forma. O que a gente pode fazer agora? A gente pode voltar aqui no desenho só para ficar um pouco mais fácil de acompanhar. Agora a gente tem a opção de estar utilizando uma classe abstrata. Então, qual que é a diferença? Aqui a gente estaria simplesmente colocando um contrato, e aqui na classe abstrata de pagamento, está vendo até que ela está em itálico aqui, está com destaque. Vamos imaginar que eu queira implementar isso aqui nas classes. Eu vou fazer aqui só para a classe de boleto, vou colocar no Pix, que já está logo em cima aqui. Ó. Se eu vier aqui na classe Pix, ao invés de eu implementar, se eu quisesse utilizar a classe abstrata, eu poderia até manter essa interface aqui, tá? Não teria problema, mas como simplesmente ela já está atendendo lá a regra da interface, eu poderia vir aqui e falar que eu estou utilizando a classe abstrata. Olha só, ele já deu uma sinalização aqui, está falando que ele está ocultando um membro da classe abstrata. O que significa isso? Quando eu faço isso daqui, está dando meio que incompatibilidade com a implementação que eu já fiz aqui. Então, como eu marquei ela como virtual aqui, o que eu deveria fazer? Eu deveria vir aqui, então, na classe. Aqui no Pix, por exemplo, em vez de eu deixar assim, eu deveria colocar um override. Ele vai estar fazendo aquela implementação. Dessa forma aqui, eu estaria sobrepondo aquela implementação com a minha. Em outras palavras, quando eu digo sobrepor, quer dizer que ele vai chamar esse método aqui, mas, por outro lado, ele vai desconsiderar
o que a gente colocou lá na classe base. Então não é exatamente isso que a gente quer ainda. Então para isso a gente vai colocar aqui, antes do processamento, né, antes da gente iniciar aqui a implementação, a gente vai colocar aqui um base.processar, que se a gente entrar nesse método, é lá o da classe base que a gente quer colocar, né, que é onde vai ficar todas as implementações reutilizáveis. Então dessa forma aqui a gente garante, é uma forma simples aqui de resolver esse caso, né, que ele vai executar o processamento base aqui de pagamento e aqui embaixo ele vai implementar o pagamento específico com o Pix. Aqui seriam todas as implementações específicas com o Pix. Então essa é uma forma aqui de resolver esse caso aqui para esse cenário que foi descrito. Porém, né, tem que ter alguns cuidados também, né, em qual momento você vai chamar esse processamento, se está no local correto, né, se deveria ser antes ou depois. Então isso depende aí da regra de negócio do método que você está implementando. Para ficar um pouco mais claro, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um console aqui, simulando só para a gente conseguir executar aqui dentro, né? Então aqui eu vou colocar exemplo, implementação, pagamento, vou colocar só pagamento Pix para ficar um pouco menor aqui, tá? Então aqui seria a implementação do Pix. Eu vou deixar esse comentário aqui e para a gente, vou voltar aqui no pagamento, ele já tem o console dele. Aqui seria a implementação reutilizável. Para incrementar um pouquinho mais esse exemplo, o que eu vou fazer? Isso aqui é um exemplo de processamento que a gente vai reutilizar para o método, mas a gente poderia também, no caso da classe abstrata, a gente poderia também estar reutilizando propriedades. Vamos supor que eu quero criar aqui um ID de pagamento, por algum motivo eu quero usar esse ID aqui, ele vai ser setado em algum momento, eu quero reutilizar ele nas classes, então eu posso colocar ele aqui e também vamos colocar aqui um campo de data, porque teoricamente o campo de data pode servir, né? São campos aqui que podem servir para quaisquer tipos de pagamento. Então isso aqui é só para exemplificar mesmo, tá? Só para a gente colocar dois campos aqui, né? Duas propriedades em comum e um método aqui que ele vai ter um processamento parcial aqui na classe abstrata, né? Na classe base, e o resto do processamento vai ficar aqui no Pix. Só para a gente rodar esse exemplo aqui via debug, eu migrei aquele exemplo do Pix para uma outra classe, vou colocar ela em destaque aqui. Aqui eu só estou rodando o Pix, tá? Então eu criei uma outra classe Program aqui e eu vou mandar rodar esse projeto aqui. É um projeto de console normal. Vamos lá, vou rodar e vou colocar um debug aqui, exatamente os mesmos dados que a gente tinha visto antes. Ele rodou aqui, parou aqui o debug, passou aqui o meu valor do pedido. Aqui eu estou instanciando para ele, né, como se fosse minha extensão aqui que vai implementar o Pix. Ele está passando aqui já. Eu vou dar um F11 aqui para ele entrar dentro do método. Olha só, ele veio aqui no meu gerenciador de pagamento, normal. Está pegando aqui a instância do pagamento, o valor também passou. Vamos seguir, ele entrou aqui agora no processamento. Vamos reparar aqui que se eu não tivesse colocado o processar na classe base, ele ia simplesmente executar o do Pix e ia ignorar o do pagamento. Então dessa forma aqui a gente garante que ele vai rodar primeiro o processamento que a gente quer reutilizar. Então ele vai vir aqui, eu tinha colocado um breakpoint aqui, então por isso que ele entrou. Na verdade até não ficou muito bom esse exemplo aqui não, né? Vamos colocar aqui que isso aqui é um exemplo de implementação da classe base. Vamos ver se ele vai deixar, faltou aqui, tá errado, um N. Eu acho que ele vai deixar imprimir, ele passou aqui, só para mostrar aqui rapidinho. Ele mostrou aqui no console, vamos seguir. Primeiro ele passou na classe base, agora ele voltou aqui para o método, ele executou o processamento da classe base e agora sim ele vai cair na implementação específica de Pix, que é o que a gente vai colocar, né? Lembrando que isso aqui só representa uma linha, né? A gente poderia ter um processamento enorme aqui para baixo específico do Pix, então aqui ele vai mostrar. E agora sim, se a gente olhar aqui, ó, e aqui se a gente for observar, então ele pegou as duas execuções. Primeiro ele passou na classe base, depois ele passou aqui no pagamento com Pix. Então dessa forma a gente consegue resolver o cenário que a gente descreveu e aqui ele terminou a execução. Bom, e com isso então a gente conseguiu ver mais um caso aqui, né, mais um cenário. Neste caso a gente criou uma outra opção aqui de fazer um reuso e ao mesmo tempo manter a extensão aqui. A gente conseguiu manter a extensão no exemplo aqui do pagamento por Pix, mas conseguiu reutilizar aqui também através dessa classe base, né, na qual a gente conseguiu, por exemplo, reutilizar duas propriedades aqui e também reutilizar um método. Bom, e com isso também no nosso exemplo geral aqui, a gente viu mais um caso aqui de aplicação do OCP. Neste exemplo a gente viu que o gerenciador de pagamento ficou fechado para modificações aqui no código interno dele, mas também ficou aberto para extensão através aqui das classes de extensão que estão representando aqui neste caso os métodos de pagamento desse gerenciador.
É isso, pessoal. Vimos então dois exemplos do ACP, considerando tanto parte de violação quanto parte de adequação. Isso que já vai dar uma boa visão, uma direção para você estar aplicando aí nos seus projetos. Então nós avançamos em mais um dos princípios SOLID. Você chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero ter contribuído muito aí para o seu aprendizado. Acredito que esse seja um daqueles conceitos que pode até parecer simples no início ou para algumas pessoas, mas com certeza vai abrir muito sua mente aí sobre o desenvolvimento de software, principalmente voltado aí à orientação a objetos. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo, ajuda bastante aqui o projeto, ajuda bastante o canal para a gente continuar fazendo conteúdo. Não deixe de se inscrever aqui no canal também e ativar todas as notificações para ver os próximos conteúdos. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. Valeu!